Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Meu irmão e minha irmã, nós estamos falando sobre vida consagrada e eu estou muito feliz de ter aqui em nosso programa ela que é missionária da Imaculada, Padre Kolbe, Alejandra Camilo Moreno, que está contando sobre a história dela, sobre a questão, né, da vida consagrada. E antes de nós irmos para o intervalo, Alejandra, nós falávamos sobre a questão, né, que as crianças perguntam para você, né? Você então é esposa de Cristo? Como é Pois isso, é. né? E tem os votos, né? Os votos de pobreza, obediência, castidade. São formas de se configurar como Cristo, Alejandra, nesse sentido? Então, vamos voltar um pouquinho para trás. Tá bom. Porque os votos não são outra coisa que, assim, Jesus deixa para nós os conselhos evangélicos, né? Que são para todo mundo viver, né? Porque Jesus convida, né? Com estes são conselhos, né? A palavra fala, conselho evangélico. Eu te aconselho que você pode viver na pobreza, você pode viver na castidade, você pode viver na obediência. Você deve também, assim, né? Como leigo, pode também viver e deve viver, né? Assim, a pobreza, a castidade, a obediência. Nós, quando fazemos esta escolha de vida, quando a gente diz sim ao chamado de Deus, faz o voto, se prepara para fazer este voto, que seria um compromisso que você faz com Jesus, né? Com Deus. Este compromisso forte e que, claro, te ajuda a configurar com Cristo, porque te faz, né, parecer com Cristo, né? Como ele viveu a pobreza plena, a obediência plena, a castidade plena também, né? E você faz como voto. Se você falta ao voto, né? Se você não cumpre o voto, você está em pecado, e pecado mortal, porque você prometeu, né, como voto, juramento, né, que você não ia, assim, pecar, assim, que você ia ser casto, que você ia ser pobre, que você ia ser obediente. Se você não faz isso, você está pecando, né? Você, eu, no caso. Assim, né? Nós que fazemos os votos neste sentido. E é um jeito, sim, de nos configurar a Cristo, porque isso te faz fazendo parecer sempre mais a Cristo, né? Agora eu quero dizer esta coisa. Muitas vezes as pessoas acham, né? Fizeram os votos, né? As irmãs, os irmãos religiosos, né? Fizeram os votos e olha a casa que eles têm, né? Olha, isso não é pobreza. Olha o carro que ele Olha anda. o carro que ele anda. O carro, assim, né? O Papa também disse. Olha o carro que você anda, né? Esse carro é realmente aquele que você precisa? Né? Assim, porque às vezes é ostentação, e nesses tempos o Papa também está falando bastante sobre isso, né? Assim, eu preciso desse carrão? Não, né? Eu preciso de um carro para sair, para evangelizar, para ir visitar as famílias, para levar a palavra de Deus, preciso, mas o carrão, né? Depende também, assim, né? Então, esse é um chamado forte de atenção, né? Eu preciso do carro, eu preciso de uma casa para viver, eu preciso das coisas também, preciso me alimentar, então não posso viver assim, sem comer, porque senão como é que eu vou evangelizar? Como que eu vou atender as crianças se a gente se ocupa das crianças? Como que eu vou fazer as coisas se eu não tenho, né? A castidade. O que é a castidade? Muitas vezes, assim, a gente encerra a castidade só no sexo, né? Assim, a vida sexual. Não é isso. A castidade também é o coração. Porque eu posso, assim, eu não pratico sexo, mas meu coração pertence a tantas pessoas. Eu sou casto? Não. Por que é a castidade? A castidade é pertencer somente a uma pessoa, de corpo e alma. É por isso que também, assim, muitas vezes se fala, o casal também precisa viver a castidade neste sentido. Assim, às vezes nós pecamos também porque ficamos, querendo as outras pessoas também com a mente, com o coração, né? Assim, talvez não temos um relacionamento físico, mas a gente tem outro tipo de, assim, de faltas de castidade, né? Assim. E a obediência, obedecer também, né? Não é fácil, né? Se colocar assim sobre a outra pessoa, né? Permitir que outra pessoa me diga, você agora vai para Campo Grande, amanhã você vai para Bolívia, amanhã você vai para Argentina, amanhã você, né? Não é fácil isso. Às isso. vezes você está iniciando um projeto, um trabalho ali, opa,
Aí você tem que deixar aquele teu projeto e você Então, seguir. aí também entra também a castidade, porque os 3 votos têm a ver os 3 com tudo, né? Olha só. Assim, você não pode dizer, eu só vou viver a pobreza, não vou viver a castidade, né? Ou só vou viver a obediência, não vou... Não, os 3 têm a ver com tudo. Por quê? A minha superiora me pede, né? Assim, então, nós estamos... Claro que agora a obediência é dialogada, então não é que como antes, né, que eu te falava, você vai e vai, né? Não, assim, olha, estou pensando que você poderia estar fazendo um trabalho neste outro lugar. Então, assim, aí eu acolho e vou. Se me custa deixar aquilo que eu estou fazendo, claro que custa, né? Porque quer ou não quer, a gente se apega às coisas, né? As pessoas ama, tem sentimentos, assim, então custa deixar. Mas aí está em mim quanto que eu estou apegada às pessoas e às coisas que eu estou fazendo. Se eu não quero, então aí é onde que eu estou vivendo a minha castidade. Né? Porque eu estou apegada àquela coisa, aquele serviço, aquele projeto, aquelas pessoas. Não. Eu fui chamada por Deus para viver na liberdade, escolher com liberdade. Então, assim, eu tenho que também ter esta liberdade de poder deixar as coisas sem sentir saudade, assim, de não poder viver, né? Ou assim, às vezes, já conheço religiosos que, assim, saíram porque os superiores pediram para deixar tal qual projeto, ou comunidade, ou cidade. Então, se eu não posso, eu não vou fazer mais parte desse instituto. Então, aonde que está a minha vivência de vida consagrada, né? Aquela coisa que até as últimas consequências também, né? Assim, porque se os superiores me pedem alguma coisa, é porque eles sabem, né? Muitas vezes. Nunca se pede uma coisa assim, que eu acordei e vou pedir para fulana mudar. Não. Assim, é um trabalho também de discernimento, de oração, que os superiores fazem. Então, quando eles mudam uma missionária, por exemplo, não é porque assim, decidiram no momento. Foi um trabalho que se fez. Claro que, às vezes, as pessoas custa entender quando alguém vai embora, né? Quando uma irmã, quando um sacerdote tem que mudar. Mas nós somos assim. Nossa vida, nossa eleição de vida consagrada é essa. E nós que temos que ajudar as pessoas também a entender isso, né? Porque, às vezes, nós mesmos não ajudamos as pessoas nesse sentido, né? Nos apegamos, fazemos as pessoas... Não, gente, nós somos uma ponte, né? Onde as pessoas passam, assim. Ninguém fica parado numa ponte, né? Assim. Então, nós somos também estas pessoas. Nossa Senhora nos ensina isso também, né? Assim, ela é aquela que nos leva a Jesus. Então, ninguém fica somente com ela. Ela te indica para você ir a Jesus, né? O caminho assim, é para um ele, né, Alejandra? E quando o superior vem e diz, sobretudo, para onde é que o missionário deve seguir, não deixa de ser um novo chamado, porque, como você colocou, não é da noite para o dia. Acontece em oração e Deus pode mostrar que naquele local é que estão necessitando do trabalho da Alejandra. E aí, dependendo de como você está trabalhando esses votos com você e a sua comunidade onde você está desenvolvendo, claro, tem o vínculo. Claro. Né? Mas é preciso também ter aquela maturidade, sobretudo da fé, da espiritualidade emocional, para dizer novamente sim para onde você está sendo chamada, né? Com certeza, sim. E não é um caminho fácil, né? Essas são, às vezes, algumas dificuldades, porque às vezes você acha que você está fazendo o melhor ali. E na realidade, não. Aí você muda e percebe que em outro lugar descobre outros dons que você não que talvez você nem sabia que tinha. Olha, Alejandra. Né? Que você pode trabalhar com outro tipo de coisas. Às vezes, né, a gente pode pensar, nossa, mas ela está trabalhando tão bem lá com a rádio, com a TV, por que vai tirar ela e vai mandar lá trabalhar no serviço social na Bolívia? Mas por quê? E se ela conseguir lá melhor daquilo que está fazendo no outro lado? Né? Porque a gente nunca sabe. Né? Assim, a gente nunca pode julgar que tudo está bem.
É só Deus que julga as coisas e que Ele que diz que está bem. Nós temos que aceitar aquilo que Ele vai nos oferecendo. Não é fácil, né? A gente tem que estar nessa vida para poder entender e às vezes estando nesta vida, como eu já falei antes, né? Assim, conheço pessoas que depois de 25 ou 30 anos falaram tchau, porque eu não estou aqui, né? Então, por quê? Porque não entendemos que eu estou aqui porque estou seguindo o chamado de Deus, não meu próprio chamado. Às vezes se confunde muito também, né? Assim, neste sentido. O chamado de Deus. Qual foi o chamado de Deus? Né? O Papa está falando também muito sobre isso, né? Assim, voltar às origens, né? O que te fez seguir Deus? O que te fez consagrar a Deus? Né? Porque às vezes a gente perde um pouco, né? Assim, o nosso horizonte, aquilo que foi o primeiro chamado, né? E a gente tem que voltar sempre sobre isso, sobretudo quando a gente se apega, né? Quando a gente quer ser o dono de uma caneta, de um carro, de uma casa, né? Assim, então que não estou vivendo os votos, aí é difícil, né? Assim. Vendo você falar, sabe o que veio aqui em meu pensamento? Aquela pessoa que está nos assistindo, que está nos acompanhando, e fala, eu percebo em oração alguns sinais que eu acredito que sejam um chamado. Como que a pessoa pode ter realmente uma noção exata de que de fato é um chamado de Deus? Que de fato que ela não está confusa, né, em sua oração? Porque, como você disse no primeiro bloco, não é fácil. Não. Né? E às vezes, quando está muito claro para você, fala, meu Deus, o que o Senhor está querendo de mim? Né? O que pode contribuir para que essa pessoa realmente possa perceber definitivamente que é aquilo a que Deus está chamando, Alejandra? Então, a primeira coisa, eu acho assim, né? Você sente muito medo quando Deus está te chamando, né? Porque você percebe, seja através da palavra de Deus, seja através de pequenos sinais e coisas que Ele te está fazendo uma proposta um pouco mais forte para a tua vida, né? Assim, que Ele te quer realmente totalmente a seu serviço. E às vezes é difícil isso, né? A gente não quer também. Por isso que é bom sempre, né, quando uma pessoa sente que Deus está pedindo, se fazer acompanhar. Né? A gente Diretor não espiritual. pode isso. A gente não pode decidir sozinho, Sozinho. né? Porque você nunca sabe se realmente está certo ou não. Sempre tem que ter um acompanhante. Ok. Né? Uma pessoa que acompanha, uma pessoa com mais experiência, uma pessoa que também, porque temos, né, os nossos promotores vocacionais, né, o serviço de animação vocacional, aonde se vão fazendo encontros, onde se vão fazendo este tipo de temas também, palestras, encontros pessoais que são muito importantes também, para ver, né, qual é o que a pessoa quer na vida. Né? Assim, e se aquilo que eu estou sentindo de Deus é aquilo mesmo. Então, através de encontros, né, de conversas, é que você vai saber. E com pessoas que realmente têm uma preparação, porque não todo mundo, não toda irmã, não todo sacerdote tem também este dom assim forte do discernimento para dizer, sim, você está sendo chamado. Pode ser que não, né? Então, é também uma caminhada que se faz, né, antes de entrar. Assim, então, a gente precisa também fazer este caminho. E nós temos sempre que pensar, sozinho eu não consigo. E a gente tem que pensar também na dinâmica da Santíssima Trindade. Né? Olha. Assim, porque Deus não decidiu nada sozinho. Sozinho. Né? Façamos o homem, façamos isso. É tudo, né, juntos. Então, também eu não posso decidir sobre a minha vida sozinha. Né? Eu tenho que me colocar nas mãos de Deus e nas mãos de outra pessoa com mais experiência para saber se aquilo que eu estou sentindo é realmente um chamado para a vida consagrada ou pode ser muitas vezes, né? Você como especialista também sabe que nós temos nossas ferramentas para fugir de muitas coisas, fugas, né? Às vezes a gente, né, assim, acha que a vida consagrada vai resolver minha vida. Né? Ou um problema, um conflito, isso, né? E não é isso, né? Muitas vezes também, assim, a gente hoje em dia encontra, né? Às vezes, muitos consagrados frustrados, né? Porque entrou na vida consagrada não porque realmente o chamado de Deus existia, mas para fugir de alguma coisa, mas para
fugir de casa, de uma família, de um pai, de uma mãe com conflitos. Então, isso não te faz feliz. E uma coisa, só para terminar o pensamento, o fato da alegria e serenidade que você experimenta no chamado de Deus. Se existe conflito, se existem raiva, se existem Agonia, né? isso, Angústia, né? não são bons sinais, né? A gente tem que ver, né? E hoje em dia, graças a Deus, os institutos também, né? As congregações têm também todo um trabalho, né? Assim também psicológico, humano, com as pessoas, né? Que querem se consagrar para ajudar também na caminhada, né? Nesse sentido, um amadurecimento não somente da fé, mas também da pessoa, né? Para responder melhor às exigências deste mundo, né? Porque a gente vê que hoje a sociedade, o mundo tem mudado muito, né? Então você tem também sempre que se atualizar para poder responder, né, à altura daquilo que está sendo apresentado. Sem sombra de dúvidas. É estar atento àquilo que está sentindo, àquela mensagem que está percebendo através dos sinais, sobretudo da importância da direção espiritual, né? De ter uma pessoa, como você colocou, realmente adequada, né? Mas, Alejandra, qual seria assim a diferença? Porque fica muito semelhante, vamos dizer assim, com a vida sacerdotal. Então, qual que é a diferença entre a vida sacerdotal e a vida consagrada? Tem muita semelhança, mas não é a mesma coisa, né? E não, a vida sacerdotal é aquela que nos leva também, né, para um caminho de sacramento, um ministério ordenado, né? Assim, então, isto é já outro tipo, né? Mas o caminho de discernimento, de acompanhamento, de preparação é praticamente o mesmo. Por quê? Porque é um chamado de Deus, né? O sacerdócio não é uma profissão, né? É uma vocação. Assim, então, agora, nós às vezes vemos pessoas que a vida consagrada, né, assim, é uma profissão e não uma vocação. Né? Assim, uma profissão é ser psicólogo, é ser professor, isto é uma profissão. Mas a vida sacerdotal não é uma profissão, é uma vocação, é um chamado. Eu fui chamado por Deus para ser sacerdote. Eu fui chamada por Deus para ser uma pessoa consagrada, né? Assim, então, que depois dentro do meu chamado, da minha vocação, eu exerça uma profissão é outra coisa, né? Mas primeiramente não. Então existe também esta diferença. Os sacerdotes, se não fazem parte de um instituto, tipo os franciscanos, os missionários da Imaculada Padre Kolbe, ou também os salesianos, né, que nós conhecemos aqui do nosso ambiente, os palotinos, assim, eles são sacerdotes e são religiosos, então eles fazem os votos também, mas os sacerdotes diocesanos não fazem os votos. Né? Assim, eles fazem as promessas, né? Promessas de obediência, promessa de castidade também, né? Mas eles não fazem os votos, né? Então, esta é a diferença também. Tem sacerdotes que são religiosos, né? Então fazem os votos. Tem sacerdotes que são só diocesanos. E a vida consagrada é aqueles que fazem os votos, né? E nós aqui em Campo Grande, né, temos as irmãs, temos as missionárias, temos também as monjas cistercienses, né, também assim, que é outro tipo de é sempre vida consagrada, mas é um modo diferente, né? Maravilhoso também, né? Como se fala, o pulmão da igreja, né? Porque elas, com a oração dela, nos ajudam também a nós que temos uma vida ativa. Sem né? sombra de dúvidas. E assim, para finalizar, fala um pouquinho para a gente do carisma de Padre Kolbe, querida. Que foi exatamente aquilo tudo que mobilizou dentro de ti também, Com né? certeza, né? Assim, Massimiliano Kolbe, eu falo sempre, né? É a minha paixão, né? Depois de Deus, né? Porque também aquilo que Deus propõe para nós, em Padre Kolbe se manifesta assim muito, né? Assim, tanto que ele é chamado um outro Cristo, pelo fato de dar a vida por um pai de família, né? Outra pessoa que dá a vida assim como Cristo deu, né? E este carisma de Massimiliano Kolbe, que esta entrega a Nossa Senhora totalmente, né? Para que ela faça de mim o que ela quiser. Então, é aquilo que Massimiliano Kolbe viveu. É aquilo que me apaixonou também na vida deste homem, esta vida missionária, esta vida que, assim, totalmente voltada para Deus, né? Assim, então,
falar de Maximiliano Kolbe daria outro. E eu te convido sim, a sim. que você esteja aqui. Como ele diz, né? Só o amor constrói, Com né? E é um certeza. programa e vários outros programas, todos para falar sobre São Maximiliano, não, Alejandra? Com certeza. Quando quiser, estamos aqui. Querida, muito bom ter você aqui, viu? Muito obrigada obrigada. mesmo. Desejo aqui que você realmente volte outras e outras vezes aqui conosco. Muito obrigada. Enquanto você não tem um novo chamado, né? Enquanto você está Pois conosco, é, né? não é? Também assim. Muito obrigada, Deus abençoe. E mande um abraço lá para todas as demais missionárias que também estão contigo aqui em Campo Grande, tá bom? Olha que história mais linda, não é, meu irmão e minha irmã da vida consagrada. E eu quero aproveitar o momento também e mandar um abraço bem grande para uma das nossas milites. Todas são especiais, mas hoje vai um abraço, né? Bem especial para a Zélia, que é nossa voluntária na Rádio Imaculada Conceição e que faz um trabalho maravilhoso também de evangelização. Zélia, um grande beijo para você também. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.